paz. Olá, bom dia a todos. Sejam todos bem-vindos para o nosso Café com o Evangelho. Eu sou Leila Rocha de Oliveira. Roberto Antônio de Oliveira. Somos do Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec, aqui de Olambra. Olambra é uma cidade do interior de São Paulo, a cidade das flores. E é muito bom estar aqui com vocês nesse início de semana. Segunda-feira nós estamos começando a nossa semana. E hoje nós temos um convidado muito especial. Nós trouxemos, algumas semanas atrás, nós comentamos um grande trabalhador do Espiritismo, que foi o Eurípides Barçanufo. Quem nos acompanha lembra a história de Eurípides. Eurípides era muito católico e ele, inclusive, se incomodava muito porque ele tinha um tio que era espírita. E ele ficava muito incomodado, ele um católico praticante, fervoroso, que participava de todas aquelas atividades da igreja, aquilo o incomoda. Mas uma noite o tio oferece a ele um livro. E esse livro muda o ponto de vista, a visão que Eurípides possuía com relação ao Espiritismo. Eu não sei se vocês lembram qual foi o livro que o Eurípides, ou melhor, que o Eurípides leu através do seu tio, que ofereceu o livro para que ele pudesse ler e compreender melhor a doutrina. E Eurípides passa a noite toda lendo aquele livro e se encanta com o livro. Esse livro foi escrito por quem? Vocês lembram? Qual foi o livro? Quem escreveu o livro? E é esse grande trabalhador espírita que é o nosso convidado de hoje, que vai participar conosco dessa manhã do nosso café com o Evangelho. Roberto, quem foi esse homem que, através do livro, fez com que Eurípides mudasse? E qual era o nome do livro? Então, veja as virtudes dos livros, né? Os livros, eles despertam muitas vezes as consciências, alguns para as suas tarefas, muitas vezes missionárias, e outros, às vezes, estão distraídos na vida. Neste caso particular do Eurípides Barçanufo, nosso convidado de hoje, Leon Denis. Ele sim trouxe, fez com que as mãos do Eurípides chegasse o livro depois da morte. E isso faria toda a diferença na vida do Eurípides. Assim como também o Leon Denis, ele, como um verdadeiro farol, iluminou caminhos para muitos que hoje nos encontramos nas trilhas, né, da doutrina. Mas onde que nasceu Leon Denis? Porque eu tinha provocado que o nosso convidado dessa semana não era brasileiro. Então, o Leon Denis, ele nasceu aonde? Na cidade de Fou, que era situado nos arredores de Tours, também uma outra cidade, porém maior. Uma aldeia, né? Na França. Naquela época. Que chama cidade, né? Como mais ou menos assim, Matão, mas Matão na época de Eurípides não tinha nada da cidade de hoje. E na cidade de Tours, né? Na França. Mas ele nasce quando? Em 1º de janeiro de 1846. Olha, 1846, já começou o ano. Pode-se dizer que ele foi contemporâneo de Kardec, né? Já Kardec, nascendo em 1804, desencarna em 1869. Ano do desencarne de Kardec, o Leon Denis estaria então com 23 anos, já bem experiente, né? Nas lides da vida, na tarefa da doutrina. Isso. 23, eu sou ruim de fazer. 46 a 69, né? Mas o Leon Denis, ele veio... Esses grandes missionários, eles, em geral, vêm numa situação não muito favorável materialmente,
ou com a prova da orfandade, para eles irem forjando o caráter. Com Leon Denis não foi diferente. Leon Denis, ele nasceu numa família humilde. Os pais tinham assim uma situação bem difícil e cedo, ainda criança, isso também para aqueles que tinham dificuldades financeiras, desde pequenos já estavam trabalhando, porque não existia as possibilidades de hoje do governo auxiliar, dar uma cesta básica, dar uma coisa A chamada outra. proteção social era inexistente. Não existia. Né? Então ele cedo ele conheceu por necessidade, ele já começou a trabalhar, trabalhos manuais, trabalhos pesados, para contribuir com os encargos de família. E o pai dele estava sempre mudando de cidade, mudando de emprego, talvez até pela própria dificuldade. Empregos temporários, né? Exatamente. E ele, ainda bem criança, teve um período que ele foi trabalhar com o pai na Casa da Moeda. Mas antes disso, Roberta, vamos dar um alô para mais quem esteja aí nos acompanhando. Um abraço para Regina Ocada, um abraço para... Ai, Jesus, como é que é? Para Lohane. Ô, Lohane, que coisa boa. Você aqui conosco. Eu acho que o Facebook está com problema. O Facebook não está entrando, está entrando somente o Instagram. Não sei o que houve com o Facebook hoje. Mas as nossas mídias têm isso. Às vezes tem os problemas tecnológicos que só Deus entende por que acontece. Mas então vamos falar um pouco mais desse jovenzinho, criança ainda. Ele foi trabalhar com o pai na Casa da Moeda. Hoje em dia, as aparelhagens, é tudo informatizado, é tudo, até a indústria automobilística, aquilo é tudo informatizado, pouco se coloca a mão nas coisas. Mas ele, o trabalho dele era para polir as moedas. Ele chegava em casa com as mãos sangrando, as mãos feridas, criança ainda ali, polindo aquelas moedas. Então, nós constatamos o quê? Era assim, uma vida de muita dificuldade. Mas ele, diferente das outras crianças e de uma família muito humilde, e nesse período as escolas provavelmente, inclusive, eram muito escassas, mas a mãe ensina ele, as primeiras letras, ensina ele os números, aprende a fazer as contas, a escrever as primeiras letras, que já era um grande avanço, porque a mãe, apesar de ser uma mulher de uma situação de pobreza, mas ela já era alfabetizada, porque não era naquele período, poucos eram os alfabetizados, mas a mãe, alguma coisa a mãe já tinha de noção. E ela ensina o Eurípides as suas primeiras letras, até que ele começa a estudar por conta própria. Ele era um autodidata. Nós estamos retornando aqui para o nosso canal do Facebook. Não sei o que aconteceu com o Facebook, que ele havia saído do ar, mas estamos voltando e eu espero que os amigos estão retornando também. Por alguns momentos ficou fora, mas já conseguimos corrigir esse problema. Então, quem está chegando agora no Facebook, sintam-se acolhidos. Nós estamos falando desse grande trabalhador espírita, Leon Denis. Nasceu na França, 1º de janeiro de 1846. Olá, Sueli, que bom, a Sueli não podia faltar
para o nosso bate-papo, nós falando aqui do Leon Denis. E a família muito pobre, os pais, desde cedo, ele trabalhando muito, o pai mudava muito de emprego, a dificuldade também dele poder se manter numa escola, porque o pai estava constantemente mudando de cidade, quando chegava em determinados lugares já não conseguia vaga mais para aquele ano, mas a mãe, uma mãe amorosa, uma mãe dedicada, e nós sabemos que os espíritos missionários também têm pais que vêm para auxiliar, para dar um sustento. De alguma maneira, aqueles pais vão ser uma referência, mesmo quando eles desencarnam cedo, mas são referências para o espírito que precisa desenvolver uma tarefa de maior amplitude. Um abraço para Maria Dolores, Eudócia, Rita Maria. Que bom, gente, que vocês estão aqui. Mas, como eu dizia, a mãe ensinou as primeiras letras, os primeiros números, mas Eurípides, eu tinha falado de Eurípides no início, que foi tocado pelo livro do Leon Denis, depois da morte, mas ele se torna um autodidata, diferente das crianças que querem o quê? Brincar, correr para lá, correr para cá. Ele se torna um autodidata. E como autodidata, ele foi adquirindo muita cultura, muito conhecimento, ele era muito dedicado, mas ele não tinha dinheiro para comprar os livros. Então, Roberto, o que ele fazia, já que ele não tinha dinheiro para comprar os livros? Você lembra? Como que ele, pelo menos, tomava conhecimento do conteúdo daqueles livros? Imagino que tenha sido na própria Galeria Danty, porque na biografia se refere ao fato de que tinha um livro sido recentemente lançado, e era o Livro dos Espíritos, e ele então, na vitrine, ele via exposto o título. E tanto quanto é possível, né, porque às vezes franqueava-se ao visitante, dá uma olhada, imaginamos que tenha sido uma capa, aliás, uma proteção para o livro, mas ele lia na capa o resumo do livro. E ele ficou com uma vontade enorme de ter aquele livro como seu. E aí o que ele faz? Ele conta umas moedinhas, Leila, que tinha no bolso, e falou assim, dá para comprar. Das moedas, diga-se de passagem, era fruto das gorjetas que ele recebia dos trabalhos temporários que, juntamente com o pai, ele prestava. Né? Exatamente. Ele, desde garoto, ele procurava ir às livrarias, lia aquelas lombadas, que geralmente ali tem um resumo do que contém o livro, pelo menos alguma coisa daquele livro ele já tinha uma noção. Um abraço para a Daniele, para o Arnaldo, mas ele, família católica, a religião católica era a religião predominante. Mas chegou um momento, ele é adolescente, antes dele tomar conhecimento do Livro dos Espíritos, ele começou, de católico, praticante, ele começou a se tornar um cético. Porque ele era um filósofo. Ele não estudou filosofia, não frequentou nenhuma faculdade, como dissemos, era um autodidata, mas ele tinha Ele era um questionador. Um questionador, muitos questionamentos. E ele se torna um cético. Quando ele nasceu em 46. Em 1864, havia 7 anos que havia sido lançado o Livro dos Espíritos, quando acontece esse episódio que o Roberto fala. Ele vê ali, naquela livraria, aquele livro, o Livro dos Espíritos, e ele fica muito interessado. Só que ele sabia que a mãe, como ele também, dito católico, a mãe era uma católica muito fervorosa, ele era filho único, ela tinha assim, um rigor muito grande com relação ao que ele lia, com relação ao que ele fazia, aquela mãe amorosa, cuidadosa para que o filho não se desviasse por caminhos às vezes equivocados. Oi, Mara, abraço, Mara.
E um abraço também para Regiane. Ô, Regiane. Leila, posso fazer uma Mas, pontuação? sim, pode falar. Veja bem, nós temos 3 biografados, já com o dia de hoje, é o terceiro, né? Falamos lá no início de Eurípides, depois na semana seguinte, foi a passada, falamos sobre o Carbachutel e agora o Leon Denis. E todos os 3 de origem do clero católico. Olha como é importante ter o sentimento de religiosidade. Porque uma coisa é a religião, outra é a religiosidade. A religiosidade, ela é nata, mas nós às vezes precisamos de caminhos. Então aí nós já temos um despertamento do sentimento de ligação com o Criador. Mas no devido tempo, eles buscaram seus caminhos. Eram espíritos de bagagens acima da média. Quer falar mais um pouquinho sobre a infância dele? Não, eu vou continuar aqui nessa história do livro, porque ele compra o livro, mas preocupado como que ele ia fazer, porque a mãe provavelmente não ia admitir que ele lesse aquele livro. E ele leva o livro, a hora que os pais estavam dormindo, ou que a mãe não estava em casa. Escondidinho, né? Ele aproveitava para ler o livro e botou o livro lá num esconderijozinho dele. Yes. E leu todo aquele livro. Ele, a partir do momento que ele leu aquele livro e que aquilo realmente respondeu aos seus questionamentos, ele pensou, bom, eu vou ser honesto e sincero com a minha mãe. Era um filho bom. E ele foi e procurou a mãe. Falou, mãe, eu não sou mais católico. O catolicismo não me responde, já não me preenche mais. Eu, a partir de hoje, eu vou me dizer que eu sou espírita. Eu me tornei espírita. Porque eu li um livro e aí a mãe fala, meu filho, você acha que eu não encontrei o livro no seu esconderijo? Eu descobri o seu esconderijo. Eu descobri. Só que eu também li o livro. A mãe lendo o livro escondido dele e ele lendo o livro escondido da mãe. E a mãe também, com todas aquelas revelações que tinham ali no livro dos Espíritos, a mãe também se torna espírita. Foi muito interessante essa passagem. Mas o nosso horário já está quase chegando no fim. Ai, Deus, o Leon Denis... não vai falar que é o Eurípides, né? Embora tenha todo o nosso respeito, agora o Leon Denis, ele jovenzinho, ele conseguiu encontrar Allan Kardec. Numa dessas mudanças para lá e para cá, Kardec vai a uma cidade onde o Leon Denis... de Tours. Leon Denis estava residindo. Isso. E ali... Mas ao sul da França. O Kardec ia fazer uma palestra, uma conferência. Uma conferência para as pessoas daquele local. E eles tinham conseguido reservar um local para que as pessoas pudessem ir. Só que o que aconteceu? Em cima da hora da conferência, foi proibido fazer a conferência naquele local. E a Polícia Imperial impediu, né? E a polícia impede aquela... Proibiu, aliás. Proibiu. E eles ficaram assim agora. Pô, já foi divulgado. Aí ele teve um senhor amigo e espírita. Rebordan? Se o Roberto está dizendo, eu não me lembro do nome. Ele oferece os jardins da sua casa. Era muita gente, na casa dele não é acomodado. Depois vamos dizer quantas pessoas, né? Oferece os jardins da sua casa. E o jovenzinho, o jovem Leon Denis, foi incumbido de quê? De ficar lá no lugar original, onde seria a palestra, lá a conferência, para avisar as pessoas que chegassem ali aonde que era o novo local. Porque aí chegaria gente atrasada, que aliás acontece hoje também, né? Naquele tempo a França de então não era tão diferente hoje. E ele fica ali, vai avisando as pessoas até um certo momento. Depois, provavelmente, ele corre para o lugar da conferência
E aí, o que ele constata ali no lugar da conferência? Quer falar, Roberto? Então, só fazendo um adendo, né? Porque há muitas biografias do Leon Denis que reportam que ele perdeu a conferência. Em verdade, ele não perdeu, porque ele assistiu parte. Tanto é que ele relata, é um livro do Paulo Henrique Figueiredo, não, Eduardo Carvalho Monteiro. E ele faz uma síntese sobre os escritos, né, de Leon Denis. E um desses escritos, Leon Denis narra como aconteceu essa conferência. Tinha cerca de 300 pessoas, acotoveladas umas às outras, e os canteiros de flores do anfitrião não foram perdoados, mas ele não estava nem aí, ele queria era ouvir o mestre, que era para ele, Leon Denis, um respeito, e para aquele seu anfitrião também. E havia pessoas, inclusive, em cima de árvores, né? E em pé, as pessoas ficaram em pé, ouvindo sob a luz das Kardec. estrelas, né? Isso. Nada de paredes nem teto, né? Exatamente. O teto era luarizado. Uma luzinha com uma mesa para o Allan Kardec, devia ser uma luz de lampião. Ali Kardec falando sem microfone, sem microfone, e falando para cerca de 300 pessoas. E a noite tão iluminada, tão bela, Kardec falando assim para todos, porque não havia, como o Roberto disse, limitações de paredes, falando para todo o universo. Foi um momento maravilhoso. Leila, é a única conferência de Kardec, conforme os registros, que foi proferida assim, dessa maneira inusitada, né? Para o deleite daquele jovem espírita, Leon Denis. Mais 2 vezes o Leon consegue encontrar-se com Kardec. Mas no dia seguinte, ele jovem, ele ficou tão empolgado que ele quis ir lá na casa O senhor Reboldan, daquele que recepcionou Kardec, que era para agradecer, né, dizer como que ele ficou maravilhado com tudo aquilo. Mas quando ele chega lá, com o que ele se depara, Roberto? É a última coisa que a gente vai falar, porque o nosso tempo então, já fechando, então... o que ele se depara? Aí o senhor Reboldan, ele fala assim, olha, ele está aí. E aí, ele, Leon Denis, vai então ao local apontado pelo anfitrião, e aí ele depara-se com a seguinte cena. Hippolyte Leon Denis Arrivai, o Allan Kardec, ele se achava no alto de uma escada de uma cerejeira e colhia frutos para a sua amada, a sua doce Gabi. E aí, Leon Denis, ele tem um estacato, porque foi aquele momento que ele percebeu a intimidade do casal. E aí ele se retrai, ele não fala com Kardec, não houve esse encontro dele com Kardec. E aí nós tiramos 2 lições, Leila. Primeiro, é o respeito com a intimidade do casal. E o segundo, a discrição por parte daquele que estava ali, na sua intimidade, parecia com uma pessoa pública, né? Tão atarefada, mas ele, num momento de intimidade, permitindo-se, né? Com todo o casal, porque frequentemente nós precisamos nos abstrair um pouco das nossas tarefas para o público e termos o nosso momento de intimidade, né? Na nossa família. Então, 2 lições maravilhosas, só para fechar. Exatamente. Bom, gente, nós temos muita coisa para contar do Leon Denis e nós amanhã, para provocar a curiosidade de vocês, entre outras coisas que nós vamos falar quem foram os seus guias espirituais. Mas tem muita coisa bonita da vida de Leon Denis, foi um exemplo de homem, de integridade, de equilíbrio, bom filho. E então amanhã a gente continua. Hoje à noite, às 20 horas. Um abraço para a Leondina. Leondina, Fátima. Oi, Fátima, tudo bem, minha querida? Que coisa boa. Mas amanhã
10 horas da manhã, nós continuamos com o nosso café com o Evangelho e hoje, às 8 da noite, a nossa palestra e, ao final, a vibração, o passe espiritual, a magnetização das águas. O tema de hoje é Cristo e nós. Nós aguardamos vocês e ficamos muito felizes. Quase já atingimos os 100 inscritos no nosso canal do YouTube. Fizemos uma provocação e estamos com 92 inscritos. Então, quem ainda não se inscreveu no nosso canal do YouTube, que é o Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec, aqui de Olambra, ou se já se inscreveu, mas compartilhe, convide os amigos, convide a família, vamos espalhar essa sementinha. Quando chegarmos aos 100 primeiros inscritos, nós vamos fazer uma palestra especial. É muito importante, devemos lembrar o que Emmanuel nos ensina. A verdadeira caridade que podemos fazer com a doutrina espírita é a sua divulgação. Vamos divulgar essas sementinhas. Nós já temos cerca de uns 140 vídeos no nosso canal, tanto do YouTube quanto do Telegram, com diversos temas. Mais de 140 vídeos. Temos bastante coisa dos nossos estudos, das nossas palestras, para que a gente possa acompanhar. E a provocação hoje é, atingirmos os 100 primeiros inscritos, melhor ainda. Até às 20 horas, né? Ultrapassarmos essa... Até às 20 horas, que é a hora da palestra. Horas, ultrapassarmos essa contagem, será Compartilhem. melhor. Muito obrigado, gente. Tenham um bom dia. Isso. E que Jesus, nosso Mestre, esteja sempre conosco. Saúde e paz.